E vamos falar agora de mercado, principalmente de carne bovina produzida em confinamento. A empresa Ponta Agro acaba de divulgar os números de agosto da engorda intensiva de cerca de 7 milhões de cabeças monitoradas no Brasil. O ICAP, o Índice de Custo Alimentar Ponta, tem balizado o pecuarista a tomar decisões mais assertivas. Embora os custos da nutrição animal estejam maiores que a do ano passado, a safra recorde de grãos e a valorização da arroba estão garantindo uma robusta margem para o confinador. No Centro-Oeste, quem engordou boi no coxo obteve um lucro de R$ 780 por cabeça. E na região Sudeste, R$ 840 por animal, e isso considerando apenas o preço de balcão, sem contar as bonificações por rastreabilidade, padrão de qualidade e também protocolos de mercado, como é o caso do boi China. Hoje eu recebo aqui no estúdio os sócios da Ponta Agro, o zootecnista Paulo Dias e também o médico veterinário Marcelo Ribas. Muito obrigado pela visita, meu amigo Paulinho. Prazer, meu amigo. Grande Marcelão, bom dia, obrigado pela visita. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Animados? Tudo em demais, né? Começando hoje a estação da primavera. Você viu já um monte de paranaense já dizendo na terra dos seis lá, está chovendo demais, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Graças a Deus, né? O pessoal estava esperando que viesse um veranico, né? Um pouco mais alongado. Esse ano parece que não, está dando tudo bem, né? Graças a Deus. O que vocês têm visto por aí? O pessoal está animado ou não? Começando pelo Paulinho. Muito animado, Mar. Acho que esse ano é um dos anos de mais de 5 anos atrás, aí um dos melhores anos para a pecuária confinada e para a pecuária intensiva como um todo, né? Desafiador por essa nova rotina do pecuarista empresário, né? Não dá mais para ser somente aquele pecuarista tradicional, mas é um ano muito animador para todos os confinadores brasileiros e a pecuária intensiva, TIP e confinamento, né? Também tem visto essas mesmas palavras dos confinadores. O pessoal está animado, Marcelo? Semana passada eu estava rodando aí o interior de São Paulo, testando um equipamento nosso que está em desenvolvimento e eu vi confinamentos em ampliação, estruturas em crescimento, peãozada trabalhando de madrugada até fim do dia, entrando e saindo boi. Então a turma tá pegando o boi pelo chifre aí, porque é a hora de recuperar as margens perdidas do passado, né? Pois é. Vocês têm usado uma palavra quando lançaram agora esse último ICAP do mês de agosto, que me deixou bastante animado e eu queria saber o motivo. O que você está querendo dizer com margem robusta, Paulinho? Bem, Mauro, a gente acompanha há muitos anos o confinamento brasileiro, né? Há mais de 20 anos aí no mercado. E a gente vem acompanhando essa grande volatilidade desses preços, dessa sustentabilidade dessas margens, né? E esse ano a gente viu um ano totalmente atípico, onde a gente errou bastante aí nos nossos prazos de analistas aí falando no mercado. A gente tem uma pecuária nova, né? Uma pecuária com círculo encurtado que refletiu agora numa estação de monta e numa saída e entrada de boi totalmente diferente dos outros anos. A gente teve uma grande entrada de boi em fevereiro e saída agora em agosto, um pouco menos atípico do que os outros anos, mas, de maneira geral, a gente vê uma pecuária muito forte na solidez das suas margens, né? Ou seja, o número interno da porteira para dentro está muito consistente. E isso tem nos dado muita alegria aí no sentido de poder entender que nossa pecuária brasileira está crescendo rumo a uma sustentabilidade muito bacana. Entendi. Marcelo, vocês estão apontando dois grandes motivos para essa comemoração, quem está fechando o boi no coxo. Safra recorde de grãos e valorização da arroba, é isso? Sim. Só complementando como que a gente chegou nesse número, que é um índice, né, interno, a gente trabalha essa margem, a gente calcula essa estimativa da margem a partir da cotação da arroba e do custo de produção. Então, a partir do quanto de arroba que, em média, os pecuaristas produzem no Brasil e o tempo de coxo que esses animais ficam, nós estamos acompanhando isso desde 1 ano e 10 meses, né? 1 ano e 10 meses que a gente vem acompanhando esse mesmo parâmetro, né? Que é essa margem do pecuarista. E a margem está muito boa, porque a arroba está valorizada e o ICAP, né? Que é o custo de produção, está baixo, está em queda, apesar de que, quando a gente compara com o ano passado, a cadeia inteira acomoda, né? Apesar de eu ter uma safra recorde, produzir muito milho, soja, principalmente, que são os insumos que a gente mais aproveita para alimentação bovina, toda a cadeia da nutrição também acompanhou essa alta da arroba, mas a margem continua robusta. Apesar, em relação ao ano passado, acho que no Sudeste cresceu em torno de 10%, 12%,
Apesar dessa alta em relação ao ano passado, a margem continua boa porque a gente tem a valorização da arroba. Bom, então traz pra gente os números. Você tem uma tela aqui, mostra por gentileza, Matheus, aqui o que o ICAP traz tipo de comportamento da nutrição animal para esse mês de agosto nos estados do Centro-Oeste e também do Sudeste, Paulo. Bem, Mauro, nós, na nossa metodologia, a gente viu claramente que o Centro-Oeste é totalmente diferente do Sudeste, né? O Sudeste tem realmente uma maior eficiência na sua arroba produzida, com diárias sempre na casa de R$2 mais barato do que o Centro-Oeste, apesar do Centro-Oeste trabalhar com produtos mais nobres, né? Milho, silagem de milho é a principal composição aí da dieta como um todo. No Sudeste, a gente sabe que a gente trabalha muito com coproduto, mas a eficiência do Sudeste nos seus custos e na sua arroba produzida sempre é superior, está sendo superior ao Centro-Oeste. E a gente se pergunta, né, Mauro, imagina quando o Centro-Oeste, com todo aquele mundão lá, conseguir produzir nessa eficiência que o Sudeste produz. E aí a gente tem uma diferença de R$12, 12,53 no Sudeste para agosto, frente a 14,14 centavos no Centro-Oeste. A gente viu aí realmente, como o Marcelo comentou, né, a gente está com um preço um pouco mais elevado do que no ano de 2024, mas a gente já viu quedas aí nesse mês agora, começou a diminuir aí esses preços na sua diária alimentar. Principalmente no Centro-Oeste em função do milho, que agora caiu aí, agora em setembro. Então está melhor do que... Está melhor. A gente esperava que isso acontecesse no mês passado e não aconteceu. Como o Marcelo falou, está tendo um estique empurra muito forte aí, com todo mundo querendo realmente aproveitar um pouco dessa melhoria da margem, né? E aí a gente viu que agora não conseguiu se sustentar, o milho caiu aí dentro dos confinamentos. A gente está falando de milho alocado, né, Mauro? Não é milho de mercado, é milho alocado e estocado. Então a gente viu realmente que esse preço do milho caiu 12% dentro das compras dos confinadores aí no Centro-Oeste, e no Sudeste a gente viu aí cerca de 9% do caroço de algodão caindo aí como coproduto. E isso influenciou muito fortemente nos preços aí da diária alimentar nessas duas regiões. Em resumo, pessoal, setembro está melhor do que manda o figurino para quem está mexendo com confinamento. Olha que notícia boa, a gente começando essa semana, junto com esses dois grandes profissionais, começando a estação da primavera. Que maravilha, que notícia boa. Mas eu queria só reforçar também com o Marcelo agora, essa questão do cara, mas quanto que eu ganho, quanto que eu pago? Olha só que legal, em agosto, o ICAP mostrou que a lucratividade por cabeça aqui no Sudeste brasileiro foi de R$840 por cabeça, 780 no Centro-Oeste. Isso considerando apenas o preço de balcão, só o preço de balcão, tirando fora todos os outros benefícios e bonificações de rastreabilidade, por exemplo, boi China, que o cara possa botar esse dinheiro no bolso, não é? Vamos dizer assim, Marcelo? É isso aí. É a forma da gente equalizar um comparativo para todo mundo, né? Tem pecuarista que consegue acessar esses mercados especiais, tem pecuarista que não. Então, como índice, a gente optou por calcular sempre com valor de balcão, que é a cotação que todo mundo acessa, né? Que todo mundo consegue observar. E que o Paulo trouxe aí é bem interessante. Quando a gente faz essa estimativa, nós estamos nos balizando ao preço do insumo colocado na fazenda. Então, o ICAP nasce das notas fiscais, do preço pago e pela atualização do preço do estoque. Não é o que está dizendo, olha, o milho caiu no mercado de Centro-Oeste neste mês. Mas isso só vai ter reflexo no bolso do pecuarista quando ele comprar e diluir o estoque antigo que ele tem. Então, se ele está com estoque muito cheio, comprado errado há 3 meses atrás, essa queda de hoje não impacta ele. Então, o nosso índice é um índice bem próximo do real. Ele é o real, mas quando eu digo assim, ele é bem mais próximo da realidade do pecuarista porque interfere nessa visão de estoque que ele tem dentro e o ritmo e movimentação de compra. Então, se o pecuarista erra na compra, a gente vai ter esse reflexo de que o boi continua caro e que as margens continuam ruins, que não é o caso agora. A gente percebeu a queda justamente porque o pecuarista já está renovando esse estoque nesse momento de alta colheita e estoque renovado, né? Paulinho, havia um grande receio nosso e do pecuarista, e vocês técnicos como um todo, de que esse tarifaço norte-americano pudesse impactar absurdamente na nossa pecuária. E não foi o que a gente viu. Não foi o que a gente observou. Para você ver, as coisas parecem que estão até melhores do que antes, entre aspas, vamos dizer assim. Isso acho que mostra o poder de resiliência da indústria frigorífica, da aceitabilidade da nossa carne lá fora e em outros mercados também. As exportações estão ajudando nesse momento bacana que a pecuária brasileira passa? Sem dúvida, Mauro. A gente vê aí números bem altos de exportações aí batendo recorde de julho e agosto.
a gente viu isso fortemente, tem uma tendência ainda de se manter nesse ritmo aí de crescimento muito forte para o final do ano. E a gente vê aí a pecuária brasileira fazendo o seu papel, né? A gente que acompanha há mais de 20 anos, nós todos aqui, né? A gente fica feliz quando vê cada vez mais a nossa pecuária mostrando animais extremamente saudáveis, sustentáveis, com a pecuária, com os manejos realmente respeitando toda a necessidade do mercado externo. E a gente vê que esse mercado externo como um todo tem dado apoio muito fortemente para que sustente esses preços, embora seja aí 15 a 20% da produção brasileira, mas realmente tem o seu reflexo muito grande na sustentação desses preços, né? Então, assim, nosso pecuarista tem feito a parte dele. A gente vê uma pecuária brasileira crescendo muito fortemente. Quem imaginava, Mauro, que a gente teria confinamento produzindo 10 arrobas no confinamento? Pois é um negócio fantástico. A gente falava em 7, 8. Em 7, 8. A gente começou a trabalhar Graças com 4, 5. Aqui, ó. Justamente. Esse aqui Você também. é um dos culpados, viu? Coloca a imagem aí, por gentileza, Matheus, lá do trabalho da antiga Intergado, né? Que acabou fundindo junto com o Paulinho e virou a Ponta Agro. Hoje, puxa vida, eu me lembro onde é que eu tive o primeiro acesso desse coxo. Tive, acho que na Embrapa Cerrados, na Embrapa Gado de Corte, todas as Embrapas praticamente utilizaram aquele medidor de o que o boi come e o que ele converte. Aí outras empresas também, o pessoal da Matinha, o pessoal da genética aditiva, etc. Então, graças ao Marcelão aí, ó, trazer essa tecnologia, foi dos Estados Unidos que você trouxe, né? Nós por lá, né? Foi adaptado ao Brasil. Os equipamentos mais antigos, existiam versões que pesavam como a gente pesa, do Canadá, acho que era a marca mais referência. Existiam ensaios anteriores nos Estados Unidos, que é o Calangate, aquela portinha, que não pesava ainda, mas tinha um controle e registro do comportamento do animal. Bota aí aqueles coxo verde lá, meu amigo Matheus. Exatamente. Então isso proporcionou a gente saber exatamente qual era a genética que respondia no coxo. Até porque, se eu não me engano, acho que em agosto, 85% dos gastos de um confinamento é o que entrou no coxo, né? A comida, a boia. Foi isso, Paulinho? Ô Mauro, a gente conversa muito, eu e o Marcelo, né? Que momento que essa sustentabilidade real, que é um boi altamente eficiente, comendo 80 kg de matéria seca, vai chegar num confinamento que nas suas médias aí tá circulando entre 140 a 160 kg de matéria seca para produzir uma arroba. E aí a gente discute muito, né? Marcelo agora acabou de sair da Expogenética, lançando o nosso Ponteiros aí, que é mostrando para o Brasil inteiro quais são as genéticas todas eficientes. E o que você viu lá, Marcelo? Então, a tendência hoje é que as centrais estão cada vez mais procurando touros para centrais, né, para serem os vendedores de sêmen aí, eficientes. A gente teve um crescimento de 76, não vou saber o número exato, crescemos os números, toda edição nossa que a gente solta, cresce o número de touros eficientes, oferta de touros eficientes. Então, estamos falando aqui na boca da estação de monta, né, já olha para a Depcar, né, que é a diferença esperada da progênie, olhando para cá, assim, chega na central para o seu representante aí, quem você normalmente compra dose de sêmen, e fala assim, eu quero ver o Efficiency Tour, quem são os touros, eu quero rodar na central e ver quem são os touros eficientes. A gente solta sempre isso, a listagem dos touros eficientes em cada uma das centrais. Então, além de tudo, né, de ter todas as outras características, você estava falando de habilidade materna minutos antes aqui. Daqui a pouco, né, fez a chamada. Além de tudo que a gente tem que olhar, tem uma cerejinha do bolo. Qual animal consegue produzir com mais... a melhor cereja. Às vezes uma melancia, cada um chega... do amor, rapaz. Esse é o morango do amor do pecuarista de cria. É verdade, olha isso aí, ó. Afinal de contas, gente, 85% do que a gente gasta no confinamento para produzir uma arroba, é o que você coloca nesse coxo que você está vendo aí, ó. Então, se o touro, o boi não tiver uma genética para cá, ele não vai responder, ele não vai te dar economia, não vai te dar rentabilidade, não vai engordar do jeito que deveria. Então, nós estamos começando hoje, vai começar a estação de monta hoje, no Brasil Central. Muita gente já... Então, olha a genética que você vai imprimir na sua vaca. Você vai colocar na sua vaca, seja do touro ou seja do sêmen, pessoal, na pipeta lá. Se não tiver DEP para cá, é DEP negativa para cá, né? Carne DEP negativa para cá, pica a mula, sai fora. Deita o cabelo, tira o seu cavalinho da chuva que você vai gastar caro para produzir uma arroba amanhã depois. Estou mentindo? Sim, é isso mesmo. O dobro, né?
Vai Você está gastar falando de um muito, boi também vai ter eficiente dobro de pra 80, produzir. 100 kg de matéria seca, vai produzir 140 kg de matéria seca para produzir uma arroba, né? E esse documento é possível fazer o download dele, é só procurar pela internet Ponteiros da Ponta Agro, que você vai achar, fazer o download dele, e tem lá a lista de touros que foram os mais eficientes das últimas edições dos programas de melhoramento. Quais são as Posso linhagens colocar um mais link no eficientes. site do Giro do Boi, nessa reportagem que a gente Por está favor, fazendo pode, agora? pode. Então vai ter um link no site do Giro do Boi com essa reportagem que a gente está fazendo. A gente vai colocar um link lá, você vai clicar, você vai direto para esse site que vai apontar quais são os touros que estão em todas as centrais do Brasil. Isso aí. Oferecendo DEP negativa para carne, para você usar já nessa estação. Para você usar já nessa estação de monta. Rapidamente, vocês também divulgaram, aproveitaram agosto para divulgar também o ICAP do último trimestre. É isso? O que apontou? Quais são os pontos de atenção em relação a isso? A gente faz um trimestre. compilado dos últimos 3 meses, então a gente aponta realmente que teve queda no valor do ICAP, o custo tem caído, e casa muito bem com esse momento que a gente tem de safra alta. Mesma coisa que o Paulo trouxe, a gente consegue enxergar bem essa diferenciação de Sudeste e Centro-Oeste, quais são os insumos que cada região estão percorrendo, né? Estão utilizando em maior intensidade. Sudeste, característica muito de coproduto, esses resíduos industriais, e aí procurando preço baixo, enquanto que o Centro-Oeste está bem focado com ingredientes nobres, milho, farelo de soja, DDG, fruto ali também da produção de etanol. Então, mostra um cenário de queda que é natural, né? Venho aí nesse momento de colheita da safrinha, então, cenários positivos para o pecuarista. Ô Mauro, esse ano a gente teve não sei se você se lembra, no início do ano a gente tinha uma expectativa muito boa de arroba, né? Então, automaticamente, o fluxo de entrada e saída de confinamento esse ano foi bem diferente dos outros anos. A gente tinha ali um fluxo muito alto de entrada em maio, isso não aconteceu, a gente começou com a entrada alta em fevereiro. Então, a gente, além desses indicadores nossos, do custo alimentar está baixando, a gente tem que lembrar que, quando a gente fala dos últimos 3 meses, nós estamos falando de uma boiada mais pesada no final desses 3 meses. Ou seja, realmente baixou um pouquinho mais, mas nós temos um animal que consome mais. Então, o fluxo desse ano deu um contrapé muito grande, até nos analistas. A gente olhando, a gente que tem os números, né, fala, pô, mas não é a mesma coisa do ano passado. A gente tem ainda nesse mês agora, a gente está com 12% de fêmeas dentro dos confinamentos. No mês passado a gente tinha 8%. Então, assim, ainda temos fêmeas ainda engordando dentro do confinamento ao longo do tempo. Então, esse ano uma entrada e saída de boi com fluxo totalmente atípico dos outros anos. E a gente tem que analisar isso, porque um boi de saída de confinamento come bem mais do que um boi de entrada de confinamento, né? Então, essa pegadinha aí com ciclo encurtado, com período climático diferente esse ano, mais essa entrada e saída de fluxo diferente, ela está dando realmente um nó um pouco na cabeça da gente aí, quanto à expectativa, se o ciclo diminuiu, se o ciclo de pecuária vai vir mais cedo ou não, se todos esses preços de insumo que a gente está aí, mas com a boiada comendo mais. Então, deu mostrando que a pecuária está em outro nível, né? Está muito dinâmica e realmente o pecuarista está sabendo produzir ao longo do todo o ano, não tem mais aquela entre safra e safra como a gente tinha. Acabou isso, a gente tem visto isso muito nos nossos números, a gente ficava esperando, vai começar maio vai ser a safra, não, para nós não tem mais isso. E o casamento do TIP com o confinamento, né? Hoje o boi já vem mais embalado porque grande parte dos nossos clientes introduziram o TIP casado com o confinamento. Isso o próprio Maurício Veloso estava aqui, a manchete era até doida com a manchete que a gente fez aqui aquela vez com uma entrevista com o Maurício Veloso, presidente da SOCOM. O grande segredo do confinamento no Brasil está numa recria intensiva em regime de pasto. É verdade, porque o animal chega mais pesado lá dentro, e não é à toa que o Paulinho acabou de falar para a gente aqui que a gente está colhendo facilmente hoje mais de 10 arrobas no confinamento. E com menos tempo, com o animal mais eficiente. E aquela coisa, gente, a gente fala aqui, acho que esse problema, esse tarifaço do norte-americano, ele veio para mostrar aí essa resiliência do produtor, porque a gente está conseguindo produzir uma carne de melhor qualidade, mais sustentável, boi abaixo de 30 meses, é exatamente a mercadoria, o alimento que os outros 95% do mercado também querem. Então é mais fácil você ingressar, e somente o confinamento, principalmente uma recria boa, né, e um confinamento, até mesmo um ATIP, consegue implementar, né? E outra coisa, não é só a pecuária, o leite tá bombando, a apuração da própria ponta, ovos
também está passando um momento muito bacana. O frango, o porco, o nosso alimento tá legal, entendeu? Então, proteína animal como um todo. Cabe aqui, nesse primeiro dia da primavera, as homenagens da gente do Giro do Boi, do Canal Rural, a todo o produtor rural por essa resiliência. E eu já informo a eles que assim que acabar o programa eu vou gravar um videocast muito bacana com o Paulinho e com o Marcelo, para a gente falar um pouquinho sobre a empresa, essas novas... Você falou agora há pouco que você estava testando uma tecnologia, e que se você quiser saber que tecnologia é essa para você usar já aí na sua fazenda, você vai ter que ouvir o nosso podcast que vai ao ar agora, sexta-feira. Próxima sexta-feira, às 7 horas da manhã, o Pod 360 já vai lançar esse videocast muito bacana, e eles vão contar em detalhes quais são essas tecnologias, quais são os segredos, o beabá para você ganhar dinheiro aí na sua fazenda, principalmente se tratando de gado de coxo, tá bom? Próxima sexta-feira agora, um videocast bacana. Eu queria agradecer meu amigo Paulo Dias e também o Marcelo Ribas pela disponibilidade de vir lá do Paraná aqui para São Paulo para bater um papo com a gente ao vivo aqui na TV e daqui a pouquinho também gravando esse videocast. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. A casa é de vocês, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado, Mauro. Parabéns pelo grande programa, né? Que a gente faz questão de levantar todo dia de manhã para te ouvir. E aí, com esses toques e tudo isso que você faz, com esse trabalho fantástico, a gente vê a pecuária num palco aí do mundo inteiro, mostrando que ela é no Brasil, né? Ou seja, cada vez mais crescendo, com grande produção. Através de tudo isso que a gente faz, de pouquinho em pouquinho, a gente vai crescendo, e isso é fantástico. Enche o papo, né, Marcelo? Obrigado pela sua visita. Obrigado, feliz mais uma vez de estar aqui. Muito obrigado.